Olá, pessoal, seja bem-vindo no nosso quadro Saúde em Pauta. Hoje estou com o nosso querido Dr. Luciano, dermatologista, para uma conversa sobre os cuidados da pele, saúde e prevenção. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no nosso quadro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho quem é o doutor Luciano, por que medicina na vida do senhor e por que dermatologista, doutor? Olha que profissão tão linda que o senhor escolheu, né? Maravilha, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Leonora e toda a equipe aqui que me prestigiou aí nesse convite. Olha, quando a gente fala da gente é um pouco difícil, né? É muito mais fácil falar do próximo, né? Então, quando a gente fala da gente, a gente vai pensar na nossa origem, né? Meu pai, Olavo, né? Minha mãe é Maria, Dona Maria Leusa. Meu pai é aposentado do Banco do Brasil e minha mãe dona de casa. Viemos de uma origem, graças a Deus, simples, mas com muito amor, muito carinho. Hoje eu me considero, né? Quem é o Dr. Luciano? Sou um pai de família, trabalhador, pai do Theo, da Beatriz, marido da Érica. Então, assim, vim de uma origem humilde, mas com muita luta, né? Muita garra. A gente conquistou tudo que conquistou. Principalmente, a gente fala que a nossa maior riqueza é a família. Aí você me perguntou sobre medicina. Aí a gente vai trazer os irmãos, né? Então, o Leandro, que é o meu irmão mais velho, eu tenho uma irmã também, que é educadora, Alexandra, que é mais velha que o Leandro, mas ele, na década de 90, ele optou, né, por realizar o curso de medicina, e aquilo ali começou a despertar na minha infância, né, um desejo, uma curiosidade. Acho que, como toda criança, né, tem curiosidade, né? A gente viajava para Blumenau, que era a cidade onde ele cursou o curso de medicina, e ali a gente começou a interagir. Posteriormente, o Léo, né, que é o Dr. Leonardo Ferreira, geriatra, também se ingressou na faculdade, né, de Alfenas, onde eu também realizei minha faculdade. E, posteriormente, aquele sentimento de curiosidade começou a se tornar realmente uma paixão, né? A gente tinha contato com os livros de anatomia, nos levava, às vezes, na faculdade. Então, aquilo ali, né, realmente me despertou, e saber que a gente poderia modificar, tocar aquelas pessoas e realmente modificar a vida dessas pessoas. Aí, posteriormente, a outra pergunta, já em sequência, né, por que da dermatologia? Durante toda a minha faculdade, eu sempre gostei, não vou falar de tudo, mas gostava de grande parte da medicina. Gostava da parte clínica e sempre também gostei da parte cirúrgica. E aí, com o passar do tempo lá na faculdade, a gente, né, com horas exaustivas de plantões, com emergências, eu pensava na minha vida, falei, será que é isso mesmo que eu quero? Plantões, emergências? Eu falei, eu acho que não. No último ano, como eu gostava também na parte de dermatologia, eu tentei unir as duas coisas, cirurgia, clínica, na verdade 3 coisas, e um pouco mais de qualidade de vida. Então, aí acabei optando pela dermatologia, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre, mas é a parte da medicina que estuda o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. E aí foi onde eu me apaixonei e estou aqui até hoje. Que legal. Doutor, protetor solar. Tá. São muitos mitos e verdades. Explica para a gente como e quando devemos usar protetor. Tá. Vamos lá, mitos e verdades de protetor solar. Vou perguntar para você, Leonora. Você sabe qual? Vou fazer uma pergunta. Qual é o protetor? Apesar de ser entrevistado, né? Vou perguntar para ela. Qual é o protetor? O que você entende como proteção solar em termos? Qual protege mais? Um fator 30, por exemplo, ou um fator 70? Me responde aí rápido de. Doutor, o fator 30. Tá. Para mim, isso porque eu estou na minha idade de 58 anos, eu sei que cada pele também tem um tipo de protetor, né? Eu acho que você entendeu assim, fator 30 para a sua tonalidade de pele é excelente, porque ela já tem uma melanina, né, um pouquinho mais intensa do que para pessoas que têm um fototipo mais baixo, que são pessoas claras. Mas, assim, a maioria da população acha que, por exemplo, que esses mitos, que um fator 30 protege menos do que um fator 70, ou um fator 90, ou um fator 99. E, na verdade, o 30 protege igual a um fator 70. Mas então qual a razão de ter um fator 30 e um fator 70? Então, o fator 30, por exemplo, significa que você passou o protetor na sua pele, 30 minutos de exposição solar, a sua pele vai começar a ficar ruborizada, vermelha. E um fator 70
70 minutos. Então, ele protege por mais tempo. E não ele é mais, como fala, eficiente. Naqueles 30 minutos, eles vão proteger igual. Aí, os 70, ele vai ter um tempo maior. Então, o uso do protetor solar, a gente fala na dermatologia, é a parte mais essencial, né, de todos os tratamentos, porque ele vai proteger contra as doenças, como câncer de pele, como as dermatites irritativas, como também o envelhecimento, que, né, não vamos falar das mulheres, mas elas se preocupam um pouquinho a mais do que nós homens. Doutor Luciano, o senhor já deve ter visto muitas coisas estranhas na internet, né, doutor? A internet, ela está aí. E no consultório, quais foram os mais perigosos, engraçados, frequentes, que não devem ser usados de forma alguma? Tá. Então, essas questões de internet são complicadas, né? Porque a gente tem, hoje, né, pseudo-especialistas em todos os lugares, né? Qualquer pessoa que colocou uma câmera na frente já está dando dica, sim, não só de dermatologia, mas de ginecologia, enfim, de engenharia. Não interessa qual seja a área, mas, por exemplo, casos que pessoas fazem receitas caseiras com, sei lá, com limão para passar na pele para clarear. Sabemos que o limão, por exemplo, é uma fruta que, em contato com a pele, pode gerar queimaduras severas. E o pessoal passa a receita de limão. Outra coisa que eu vi ultimamente que a minha esposa falou, eu não acreditei, mas fui checar. Para anti-envelhecimento, sangue menstrual. Então, assim, meu Deus, vai acreditar. Então, assim, é muito difícil. Outras situações, por exemplo, como medicamentos amassados, como alguns polivitamínicos, usando creme, né, da marca Nivea, eu vou falar aqui, mas de marca Nivea, amassando. Agora, pensa bem, você tendo um creme, né, que você fez, né, com um comprimido amassado, né, passando um creme Nivea qualquer, você acha que empresas com grande expertise, que gastam milhões e milhões de dólares, não vou falar nem reais, para desenvolver produtos de qualidade, produtos de excelência, vão ter a mesma eficácia de um produto desse caseiro que você nem sabe o que pode acontecer na sua pele. Então, a gente tem que ficar um pouco alerta. Sim. Doutor Luciano, quais são as doenças mais frequentes e mais simples e mais complexas? Na dermatologia, hoje eu acredito que, assim, no consultório a gente recebe em torno de 60%, 70%, né, os adolescentes, principalmente aquela patologia, acho que todo mundo conhece, que é o acne, né? Então, o acne, eu acho que, sem sombra de dúvida, está entre as top 3 doenças mais procuradas. Posterior, a gente tem os melasmas, né, as manchas, a gente tem as dermatites, sejam elas aquelas de contato, sejam aquelas que você tem, né, às vezes, alimentar. Essas seriam as mais, vamos colocar nessa cesta das mais simples. Não que a gente não tenha complicações intensas, né, com esse tipo de patologia. Mas as mais complexas, aí a gente vai atuar naquelas que são mais problemáticas no sentido de lesão à nossa própria vida, que seria o câncer de pele, né? E dentro desse câncer de pele a gente tem cânceres mais superficiais e mais profundos, tanto aqueles que são só no local, como aqueles que podem realmente espalhar para os nossos órgãos, né? Então, a gente tem as doenças autoimunes também, que são bem complexas, o lúpus eritematoso, né? A gente tem também as psoríase, enfim. Doutor, o senhor falando aí de adolescente, o acne na adolescência é um drama que existe em quase todas as casas, né, doutor? Recomenda para os adolescentes, os pais, o que o senhor orienta os pais? Porque esses adolescentes, doutor, se você deixar, eles ficam até em depressão. É o primeiro ponto que eu ia falar agora. Eu acho que desde a pessoa mais simples, né, que a gente tiver, até a pessoa mais abastada financeiramente, eu acho que a primeira coisa que a gente teria que orientar aos pais é o acolhimento a essa pessoa, porque realmente hoje o acne, ele transpõe a só essa doença visual. Ele realmente traz sequelas psicológicas nas pessoas. Sim. Então, eu acho que o importante é o acolhimento, né? Conselho para os jovens que a gente pode dar: evitar espremer essas fórmulas miraculosas, né? Esses cuidados aí que, às vezes, algumas esteticistas que realmente, às vezes, não têm nenhum treinamento prescrevem. Então, assim, a gente fala, às vezes, até um acne simples, ele pode gerar sequelas na pele, mas o mais importante, né, que a gente tem que tomar o cuidado dessa sequela psicológica. Sim. Doutor,
senhor falando de adolescente, o senhor sabe que beber água a gente tem que estar, né? Agora, sobre beber água, quais os mitos e verdades? Porque, doutor, para beber água, a gente já tem que ficar com a nossa garrafinha, né? E o que o senhor fala aí em beber água para nós? Na dermatologia, a gente fala, como em todas as áreas da medicina, a água é essencial. Vamos lembrar, acho que todo mundo, não sei se todo mundo sabe, mas vamos dar umas informações. A água, a gente tem aí em torno de 60%, 70% do nosso corpo é água, né? Então, as mulheres, curiosamente, têm menos água do que nós homens, por conta do tecido gorduroso que vocês acabam tendo um pouco mais do que a gente tem. A gente tem mais musculatura estriada lisa que contém mais água. Então, assim, mas a água em si, na dermatologia, é muito importante, mas ela não é suficiente para fazer a hidratação da nossa pele. Por mais que você beba água, isso não vai ser suficiente para você ter, né, a resolução desses problemas. Então, a hidratação tópica é muito importante também. Sim. Mas a água, né, é muito importante para todas as reações químicas do nosso corpo. Essencial, né, doutor? Essencial. Agora vamos falar sobre beleza. Todo mundo quer uma pele bonita, assim como eu também. O que o doutor recomenda para as mulheres que querem ter essa pele gastando pouco, doutor? Porque o senhor sabe que... eu vou falar porque não é fácil, né, doutor? E as pessoas, nós mulheres, a gente quer ter essa pele bonita, né? Olha, o essencial na questão da beleza da pele é a recorrência, a constância da utilização do melhor anti-envelhecimento que a gente tem, que é o protetor solar. Então, se a gente tiver, né, se a mulher estipular 3 passos: lavar a pele, né, com um bom sabonete. Normalmente a gente usa um sabonete pH da pele, que isso é barato. A gente hidratar com creme de hidratação de qualidade, que também não é caro. A gente tem N tipos de cremes. E o principal, que é o que a gente vai passar por último aí, que é o fotoprotetor. Então, com essas 3 medidas bem simples, né, a gente fala que a mulher ela vai conseguir conservar. Só que assim, o quanto antes a gente puder iniciar e fazer essa orientação mais precoce, menos o envelhecimento vai se instalar. Também, agora saindo um pouco da minha área, mas está integrada essa medicina, a alimentação, um bom sono, o estresse, né, do dia a dia. Então, a gente tentar equalizar isso, e as atividades físicas, porque não adianta nada se você trata muito bem da pele, mas não come bem, não bebe água, né, você tem aí uma vida toda estressada. Então, o envelhecimento ele é multifatorial. Tá. Doutor, isso eu quero falar para nós mulheres, que às vezes, e eu quero que o senhor tira essa dúvida para nós mulheres, que às vezes as mulheres estão um pouco preguiçosas, doutor. Sim. Vai ou num baile, ou numa festa, toda maquiada, e às vezes chega tarde e já vai dormir, doutor. O que o senhor orienta essas mulheres a tirar a maquiagem antes, que eu falo isso até para minha filha, e às vezes eu falo para ela, falei assim, vai lá tirar toda essa maquiagem. Eu quero que o senhor fale isso. Não, perfeita observação, Leonora, porque assim, a maquiagem, ela faz uma situação de tamponamento em todos os poros, né, que a gente tem na nossa pele, para ele poder respirar. Então, principalmente o adolescente, né, que tenha essa fase hormonal bem aguçada, né, os hormônios que eles propiciam algumas proteínas que as bactérias da pele se alimentam e geram mais inflamações. Quando você oclui aquilo com as maquiagens, isso vai se tornar muito mais intenso. Então, a recomendação sua foi perfeita. Sempre a hora que chegar, mesmo que você não consiga lavar, às vezes um lencinho demaquilante, alguma coisa para você já tirar e você não ter esses efeitos do tamponamento dos poros. É isso aí, doutor. Agora, sobre a prevenção. Quais os cuidados que devemos ter com a pele e quais os sinais que devemos prestar atenção? Porque senão deixar é um problema, né, doutor? Sim. A gente vai ser um pouco prolixo na repetição, mas sempre a prevenção. Sim. A gente vai estar falando. Sim. Sobre o filtro solar. Então, vocês vão bater aqui com o dermatologista, sempre filtro solar vai estar na pauta. Agora, os sinais de atenção, a gente tem que sempre estar de olho em feridas que não cicatrizam, pintas que aumentam de tamanho ou mudam, né, a forma da pinta. Então, às vezes, se ela é circular, ela começa a ficar irregular. Se ela começa a ter uma evolução, era pequenininha e começou a aumentar, tem mais de uma cor. Então, isso, e ela sendo assim, os lugares
dessas pintas, elas podem ser em diferentes partes. Até em áreas cobertas, que a gente fica preocupado, ou as feridas, que são mais comuns em áreas expostas ao sol, como nariz, orelha, homens que não têm o cabelo, às vezes na carequinha, então são lugares muito incidentes do câncer de pele. Doutor Luciano, o câncer de pele hoje é um problema recorrente. Fala um pouco para a gente causas, sinais, tratamento, que às vezes, doutor, a pessoa já está com aquele problema, né? E quando vai até no profissional, já pode ser tarde, né? Exatamente. Então, assim, o câncer de pele, a gente vai fazer uma forma bem didática para vocês entenderem, do ABCDE. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, ABCD, a gente vai falar sobre A de assimetria. Então, a pintinha, quando ela for assimétrica, imagina ela como se fosse uma pizza. Corta em 2 quadrantes. Se ela tiver quadrantes diferentes, então ela vai ser assimétrica. As bordas, você pode ter uma borda bem certinha, né, do B que eu falei, ou a borda irregular, que ela é como se fosse um pouco chanfrada. C de cor, quando a gente tiver mais de uma cor nessa pinta. D de diâmetro, então ela é maior do que meio centímetro. E E de evolução, se ela está aumentando. Então, esse a gente fala do tipo de câncer melanoma, que é o câncer mais sério. E a gente tem as feridinhas que não cicatrizam. Por exemplo, eu machuquei o meu nariz e ali ele demorou, não coloquei a mão nele, ele está mais de 15 dias, essa feridinha, toda vez que eu seco, sangra. Então, é algo que tem que se atentar. Porque, às vezes, o paciente vai deixando, como essa semana, até postei no meu stories, uma paciente que deixou 1 ano uma feridinha. A sorte que não cresceu tanto, mas foi uma área muito perigosa, que é nessa região de asa nasal, perigosa no sentido estético, porque a pessoa pode perder toda essa região de asa nasal. Sim. Doutor Luciano, quando devemos procurar um profissional, dermatologista, tanto para a saúde quanto para a estética? Então, a gente recomenda, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, pelo menos a gente fala uma consulta dermatológica no ano, como do cardiologista, do ginecologista. Mas, hoje em dia, né, como os meios de comunicação estão bem assim, acessíveis a todos, né, e a gente está vendo, né, os métodos, né, não só preventivos, mas os sintomas mais típicos de doenças dermatológicas. Então, o primeiro passo de feridas que não cicatrizam, dermatites que você não está conseguindo cuidar, às vezes com os cremes de hidratação. Então, assim, é a hora de procurar. E também, obviamente, que eu também não trabalho só com doença, mas a parte estética também, que é algo que a pessoa às vezes não se sente bem, e a gente pode melhorar o bem-estar dessas pessoas também. E como muda, né, doutor? O autoestima dessas mulheres, né? Exatamente. Eu sigo as redes sociais do senhor e eu vejo, assim, o quanto é bonito e eu vejo, assim, o sorriso delas. Sim. E sai dali outra mulher. Radiantes, né? Isso, Sim. isso. Doutor Luciano, dezembro é marcado pela campanha Dezembro Laranja. O que o doutor me disse da influência desse período? O Dezembro Laranja foi uma campanha muito importante que veio posteriormente, né, do Outubro Rosa, da campanha do câncer de mama, e foi uma corrente muito boa, como depois veio também a do câncer de próstata, para alertar as pessoas dessa importância dos cuidados primários e também da questão da prevenção. Então, se a gente tiver, né, uma consulta dermatológica pelo menos ao ano, ou aquela pessoa que aos primeiros sintomas, mesmo que ela não tiver certeza, que é óbvio que ela vai procurar o profissional para certificar, ela já buscar. Então, surgir aquela pulguinha atrás da orelha para buscar o dermatologista. Doutor Luciano, quando chegou o Dezembro Laranja e quando o senhor se identificou na sua área, a procura foi mais ou não, doutor, dos pacientes procurar o dermatologista? Olha, agora, a partir dessa difusão das mídias sociais, isso começou a ter uma alavancagem. Antigamente, para te ser sincero, não. Mas eu acho que a cada dia, a cada campanha, a gente vai reforçando todos esses cuidados e eu acho que a tendência é realmente aumentar a cada ano. E eu percebo, doutor, porque para falar de saúde, eu falo porque eu amo essa área, né? Sim. E eu vejo que com esses meses, chamando a atenção da população, eu acho assim que eles vão se reeducando a procurar ajudar mais a sua própria saúde, né, doutor? Com tudo isso, né? Exatamente.
Doutor Luciano, para fechar, qual é a dica de ouro que o doutor Luciano, para quem quer envelhecer bem, com saúde na pele, aquela que vale para todo mundo? Eu quero que o senhor dê uma dica, mas que vale para todo mundo, inclusive para mim. Com certeza. Então, assim, o envelhecer com qualidade, a gente pode falar que assim é uma opção, né? Então, você tem a opção de envelhecer sem os cuidados e com cuidado. Então, a gente fala, é uma opção. Então, o que a gente precisa? Constância nos tratamentos, seja o uso do filtro solar regular, a alimentação, a questão da atividade física regular e os cuidados básicos, né, com a nossa saúde mental, que também não deixa de ser muito importante. Então, basicamente, a gente reunir essas equipes multidisciplinares para a gente poder envelhecer bem. Então, vamos lembrar de novo, envelhecer não é algo que você vai deixar quer dizer, o tempo não vai parar, né? Mas você pode envelhecer com qualidade. Com qualidade. E com essa opção. Ah, que bom. Doutor Luciano, o senhor conhece o meu trabalho, Sim. a minha trajetória. Que orientação e aconselhamento, doutor, o senhor pode deixar para o meu crescimento como pessoa e como vereadora, doutor? Eleonora a gente já conhece há muito tempo, né? Então, assim, ela tem uma trajetória muito bonita na cidade, né? Eu não preciso contar a história dela, mas ela é uma pessoa que ela tem uma sensibilidade, ela sabe ouvir as pessoas, né? Então, as pessoas chegam até a gente e falam, a Leonora me orientou. Então, a gente fala que, às vezes, o ouvir é mais importante até do que o agir, porque aquela pessoa está muito sensibilizada. Então, o que eu penso assim de dica para você é realmente continuar nessa trajetória bonita, né, ouvindo na política e também na saúde e na vida real, que eu acredito que o trabalho, quando é feito com esforço, com honestidade, você vai acabar deixando o seu legado para toda a população de Americana. Obrigada. Doutor Luciano, muito obrigado pelas suas palavras e por nos doar um pouquinho do seu tempo para esse bate-papo tão esclarecedor. Eu tenho certeza, doutor, as pessoas que estão nos assistindo agora, têm certeza que não ficou em vão esse bate-papo. Maravilha, eu que agradeço a todos vocês, estarei sempre à disposição aí para quando for chamado. Muito obrigado. Amém. Espero que vocês tenham gostado nesse bate-papo de hoje. Aproveite o dezembro laranja para cuidar da nossa saúde, da nossa pele. E até o próximo encontro.